Boa noite a todos que estão nos assistindo. Estou aqui uma missão de debater, de esclarecer sobre a atualidade política, sobre os fatos que estão acontecendo, uma parte em nível nacional, mas que influenciam a questão da política gaúcha. Então eu quero me dirigir aos meus amigos, meus companheiros do MDB. É uma discussão que nós estamos fazendo internamente no partido, mas publicamente através da grande mídia. E é uma discussão importante da gente entender. A primeira coisa, eu acho importantíssimo, é nós desfazermos as narrativas e os diversos tipos de encenação, jogo de cena, que nos tapam a realidade dos fatos na política, tanto no que vem da política nacional quanto que vem da política gaúcha. Eu, a priori, é importante dizer, eu tenho uma postura em relação à questão nacional. Sou franco em dizer que não existe possibilidade de uma candidatura de centro. A eleição nacional, e qualquer pessoa pode ver isso com facilidade, ela vai se definir entre o Lula e o Bolsonaro, né? Eu sou o Bolsonaro, eu vou votar no Bolsonaro no primeiro turno, sou MDB e sou Bolsonaro, vou votar no Bolsonaro no primeiro turno das eleições e acho que é vital para o futuro do país. O Lula é um retrocesso inimaginável, não só em termos de propostas, de desenvolvimento, mas é um retrocesso também ético e moral, né, para a nossa política. Então, eu vou apoiar o Bolsonaro no primeiro turno. As candidaturas que são urdidas de centro, né, são candidaturas que não têm a menor possibilidade de ganhar e são candidaturas de última hora, né, como o caso da Simone Tebet. São candidaturas que são cartas tiradas da manga nos últimos momentos. Isso é uma candidatura que necessitaria de tempo, né, de gestação, de uns 2 anos aí de sendo preparado. O MDB é um partido grande, tem base, né, tem o maior número de prefeitos, o maior número de vereadores, e poderia ter uma candidatura competitiva, mas não tem, né? Foi uma candidatura praticamente inventada agora, há pouco tempo, e que é uma candidatura postada na linha, no campo anti-Bolsonaro. Vamos falar claro também, né? Eu acho que a gente tem que começar a falar claro as coisas, né? A senadora Simone Tebet tem pautado seus discursos por uma linha contra o presidente Jair Messias Bolsonaro, né? E isso é visível, quem só não vê quem não quer. Foi assim na CPI, eu mesmo fui na CPI, fui convidado na CPI para falar sobre a questão da Covid, né? Fiz uma manifestação e a postura dela o tempo todo é acusatória. Aliás, a CPI foi um lugar onde pouco se discutiu ciência e muito se discutiu política, né? E francamente, uma CPI para, de alguma forma, desgastar e condenar o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, eu fui lá para defendê-lo, porque eu concordo com as questões que ele colocou, e tenho uma trajetória como médico e como gestor de saúde, inclusive de pandemias, que me permite ter opinião sobre isso, né? E ser condenado, de alguma maneira, ou ser processado por ter opinião é o absurdo dos absurdos da política brasileira, né? Mas, de qualquer maneira, nós não queremos entrar nesse campo aqui agora da pandemia especificamente, mas vamos falar das narrativas, das histórias que estão sendo montadas para fazer uma confusão, um jogo de cena e tentar viabilizar a candidatura do Lula. É essa a história que nós estamos falando, né? E o presidente Bolsonaro teve uma postura correta. Para mim, representa a possibilidade do nosso país ir para frente, né? Repito, né, as candidaturas que estão de centro hoje são candidaturas que têm pouca chance ou nenhuma chance. Vai dar Lula ou Bolsonaro. E eu acho que o presidente Bolsonaro representa esse avanço que o país pode ter. Um país que hoje tem uma prosperidade nunca vista na área do agronegócio. O agronegócio hoje está no melhor período, na maior prosperidade da sua história, né?
gerando emprego, empurrando o país, o PIB do país para frente. É muito difícil, todas as cidades que eu vou do interior do Rio Grande e até em alguns outros estados, eu vejo que não existe mais desemprego. As pessoas estão empregadas e está se precisando cada vez mais de mão de obra, porque o desenvolvimento está acontecendo em ritmo acelerado na área do agronegócio. Isso nós devemos a uma ministra extraordinária, que é a Tereza Cristina, que teve delegado pelo presidente Bolsonaro a missão de abrir o mundo para o mercado, o mercado do mundo para o agronegócio brasileiro. Então, é uma posição política de desenvolvimento, de fazer o país ir para frente, de fazer de uma forma liberal na economia, mas que está surtindo resultados e fazendo com que o país avance. Claro que a política do fecha tudo, fica em casa, não adiantou nada, aumentou, inclusive, a mortalidade em alguns momentos, que o contágio é maior dentro de casa do que fora de casa, mas o fato de se fechar lojas, fechar bares, fechar locais onde o público ia, o evento, ou não, em até ao ar livre, foi fechado. Chegou um momento que os parques estavam fechados para as pessoas caminham ao ar livre, que é um absurdo. O vírus respiratório não se controla dessa forma. O vírus respiratório, ele não se consegue impedir ele, inclusive, de entrar em casa. Se as pessoas estão saindo para trabalhar, o agronegócio não parou nenhum dia, o agricultor não parou, o caminhoneiro não parou, as fábricas não pararam, os laticínios não pararam, os frigoríficos não pararam, as fábricas de máquinas, a grande indústria não parou, não parou a saúde, não parou a segurança, não parou os serviços públicos, não parou o transporte, não fecharam os supermercados, não fecharam as farmácias, não parou a indústria farmacêutica. Então, como é que as pessoas ficaram em casa? Que história é essa? Como é que as pessoas tinham que ficar em casa? Se as pessoas tinham que sair? Que se isso não funcionasse, as pessoas iam morrer de fome. Não tem como fechar as pessoas numa redoma e elas ficarem dentro de casa por tempo indeterminado. Não existe isso. Isso é uma invenção. E a grande mídia comprou essa ideia, começou a assustar muitas pessoas para ficar em casa, mas as pessoas não podiam ficar em casa, elas tinham que sair para trabalhar. 60% da mão de obra nunca ficou em casa. Mas uma outra parte ficou. Então aumentou a concentração de pessoas em casa e o contágio de quem saía e voltava ficou mais rápido. Tem uma pesquisa feita pela Universidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que mostra que em determinado momento, ali pelo mês de maio, mais ou menos, de 2020, tinha 75% do contágio era dentro de casa. Então, esse fecha tudo, fica em casa, que aconteceu no Brasil e aconteceu no mundo por conta dos governadores no Brasil. Não foi o presidente Bolsonaro foi contra isso desde o início, alertou que isso não ia impedir a progressão do vírus, como não impediu, e ele fez um alerta e não pôde montar estratégia, porque o Supremo Tribunal Federal disse que ele não poderia ditar a estratégia. Ele teria que acompanhar os governadores e prefeitos. Então, na prática, e todo brasileiro sabe disso, quem pautou o comando do enfrentamento à pandemia foram os governadores, que pautaram a estratégia. Então, nós vivemos uma situação em que se fechou as pessoas, uma parte da população em casa, se aumentou o contágio dentro de casa e a pandemia não terminou com isso. A pandemia piorou, a partir de determinados momentos. O vírus começou a fazer novas cepas que ninguém esperava, e as cepas foram aumentando o contágio, e uma pandemia como essa termina quando a maior parte da população, acredito que com a capacidade de contágio agora dessas últimas cepas, quando chegar a 80%, 90% da população que já teve contato com o vírus, deve terminar a pandemia. Bom, mas isso ainda é importante dizer isso, porque a inflação que veio desse fecha tudo, tranca tudo, agora somada à guerra da Rússia com a Ucrânia, ela causa impacto na economia do mundo inteiro. Nós estamos tendo inflação em todos os países do mundo. Estamos tendo aumento da pobreza em todos os países do mundo.
No Brasil, nós tivemos uma condução, o que o presidente pôde fazer, e fez correto, foi repassar recursos para as empresas não quebrarem em grande número, repassar recursos aos mais pobres. Foi o maior repasse de recursos da história do Brasil, muito mais. Em 9 meses, o presidente, no ano de 2020 até o ano de 2021, em 9 meses foi repassado direto, transferência direta para o bolso dos mais pobres, foi transferido um recurso que equivale a quase 15 anos do Bolsa Família, em 9 meses. É a maior transferência de renda num determinado espaço de tempo da história do Brasil. Repassou recursos para ajudar as empresas, para que as empresas não quebrassem, até para ajudar a pagar salário das empresas, e alertando que fechar, dizer que as pessoas tinham que ficar em casa o tempo todo, não resolvia. Países que não fecharam, que deixaram as empresas funcionar, tomando medidas de cuidados, e nunca fecharam as escolas, que foi outro absurdo que nós vivemos, esses países hoje têm uma mortalidade muito menor que de todos os estados brasileiros. E é o caso da Suécia. E a Suécia mostrou que é possível enfrentar uma pandemia de um vírus respiratório sem trancar as pessoas em casa. Então, o que nós estamos discutindo na questão econômica é que a economia, como ela está globalizada, se muitos países fecharam, muitos países trancaram, e aqui os governadores trancaram também, todo mundo vai sofrer com isso. Vai ter consequências, a inflação, agora com a guerra também, o preço do combustível, né? Isso o presidente está enfrentando, está conseguindo agora começar a reduzir o preço do combustível e está começando a reduzir também a inflação. Atrás disso tem uma pessoa extraordinária que chama-se Paulo Guedes. Paulo Guedes é um economista muito acima da curva, né? É um economista que entende como lidar com questões relevantes e tem ajudado extraordinariamente o país a sair desses buracos, né, que vão sendo criados em função da pandemia. Mas nós enfrentamos uma pandemia. O governo Bolsonaro teve 1 ano sem pandemia, foi 2019. 2020, 2021, 2022 são anos ainda de pandemia. Então, com todas essas dificuldades, tu ter a prosperidade que tem, tu ter o agronegócio pujante, tu ter desenvolvimento em várias áreas, em áreas tecnológicas, nós estamos vivendo uma promessa de futuro muito melhor. E, principalmente, sem roubo e preservando questões éticas, valores éticos, morais, valores que são muito importantes na sociedade, para o futuro da sociedade. Valores que permitem às pessoas a confiarem umas nas outras e a fazerem com que o progresso aconteça de forma mais acelerada. E esses valores cristãos, valores da família, que o presidente tanto preserva, são decisivos para o futuro do Brasil. Voltar atrás nisso, voltar atrás ao que era o governo Lula, um ex-presidente que foi condenado, foi preso, né? Depois foi dito que não era, porque ele não era inocente, mas ele foi condenado no foro errado, na cidade errada, aí ele foi libertado e está concorrendo ao presidente da República. Nós vamos eleger o presidente da República com essa folha corrida, condenado por 2 dezenas de juízes, né? E comprovado e discutido, agora está se rediscutindo, tudo bem, mas é um caso muito grave, isso nunca tinha acontecido na história do Brasil também, né? Então nós temos que refletir sobre esse momento, por isso que eu apoio o presidente Bolsonaro. Eu acho que ele é hoje a pessoa que tem as condições e o apoio necessário para conduzir o país para o progresso, para o desenvolvimento, para reafirmar valores importantes, né, de seriedade, de honestidade, de competência, né, e fazer com que o Brasil acelere esse processo de crescimento que ele pelo qual ele está passando agora, né. A questão da candidatura da senadora Simone Tebet, eu acho que é um direito que qualquer um tem de ser candidato, mas nesse momento é uma candidatura de oposição ao presidente Bolsonaro. Ela não é uma candidatura que, na eventualidade do segundo turno, vai estar neutra. Ela vai estar contra o presidente Bolsonaro, por todos os discursos que ela tem feito até agora. Inclusive por declarações dela, dando a entender que se tivesse no segundo turno, se ela não fosse para o segundo turno, como ela não irá, ela apoiaria o Lula.
Então é bom a gente deixar claro isso, que nós não estamos aqui tendo um voto que a gente pode dar, depois vai ficar neutro e tal. Não, é um voto que vai ser um voto de oposição ao presidente Bolsonaro. Então eu voto no primeiro turno no presidente Bolsonaro, se tiver segundo turno, voto no segundo turno no presidente Bolsonaro e vou trabalhar para que ele ganhe essa eleição. E convoco os companheiros que se preocupam com o futuro do Brasil para fazerem a mesma coisa. Né? Nesse jogo de cenas da campanha, vem agora a questão de que o MDB do Rio Grande do Sul não pode ter candidato, é um pedido da direção nacional, o MDB do Rio Grande do Sul não pode ter candidato porque o PSDB condicionou que para apoiar Simone Tebet, o MDB do Rio Grande do Sul não pode ter candidato, tem que dar o vice do Eduardo Leite. Ora, dar o vice do Eduardo Leite, quem é o Eduardo Leite? Um governador errático, que errou todas na pandemia, que hoje o Rio Grande do Sul tem mais mortes que o Amazonas, proporcionalmente à população, tem mais mortes que todos os estados do Nordeste, proporcionalmente à população, e é um dos estados com mais mortes no Brasil, proporcionalmente à população. E um estado que tem um sistema de saúde bom, é um estado que tem uma política de saúde adequada, é um estado que funciona a saúde, tem os melhores indicadores, está entre os melhores indicadores de saúde do Brasil. Como é que ele está os que têm mais mortes na pandemia? Porque foi um erro estratégico. O governador criou um pânico, criou essas bandeirinhas pretas e vermelhas que ele negociava conforme algumas conveniências, alguns indicadores que não têm base científica, e fez com que o Estado mergulhasse numa situação grave. Centenas de milhares de empresas quebraram no Rio Grande do Sul. Quebraram, é só andar nos shoppings hoje, andando nos shoppings que estão abertos, estão funcionando, a gente vê dezenas e dezenas de lojas fechadas, muitas para sempre. Esse é o legado que o Eduardo Leite está nos deixando. É um governador que não soube conduzir, não ouviu opiniões divergentes, procurou só se achar o dono da verdade e procurou recuperar a sua popularidade, assustando as pessoas e dizendo que ele estava protegendo as pessoas durante a pandemia. O Eduardo Leite tomou medidas erradas e o que ele prometeu, que ia botar em ordem as finanças públicas do Estado, só pôde acontecer com recursos vultuosos, bilhões que foram repassados pelo governo Bolsonaro para o Rio Grande do Sul. Até o segundo semestre de 2020, portanto, 1 ano e meio depois que o governador Eduardo Leite tinha sido eleito, ele ainda estava devendo 3 ou 4 folhas do funcionalismo. Não conseguia sair na rua. Ele estava numa situação desesperadora do ponto de vista político. Aproveitou a pandemia para aparecer, para falar todo dia, para assustar, dizer que ele estava preocupado com a segurança das pessoas, com a saúde das pessoas, e pegou esse dinheiro que o presidente repassou, foram 2 bilhões e 300 milhões para uso livre, mais alguns bilhões que foram deixados de pagar da dívida, mais quase 1 bilhão para a saúde. Os municípios receberam também a maior quantidade de recursos da história, repassados pelo governo Bolsonaro. Ele aproveitou desse momento para começar a pagar as folhas em dia, para começar a reorganizar as finanças do Estado. Não foi porque ele fez um fluxo de caixa, porque ele é algum gênio das finanças públicas, porque é um grande gestor. Não foi por isso. Tem um discurso bonito, mas tem uma prática errada. Então, eu acho que é importante saber que ele não é o nosso candidato. Não é o meu candidato a governador. Não é o candidato do MDB. O MDB sempre teve candidato a governador. Por que nós temos que sacrificar isso agora para um candidato que nós não acreditamos, e a maioria do partido tem certeza que compartilha isso comigo, não acreditamos nele, para tentar viabilizar uma candidatura que não existe, que é da Simone Tebet. Aliás, é bom eu comentar isso aqui. Eu quero mostrar algumas matérias de jornais para vocês. A Simone Tebet não é a questão do Rio Grande do Sul que está balizando a candidatura da Simone Tebet. A Simone Tebet não é... o próprio PSDB, que em nível nacional está fazendo essa exigência, do MDB se subordinar ao Eduardo Leite, esse mesmo Eduardo Leite que traiu a confiança do Dória, acertou uma prévia com Dória, perdeu a prévia e mesmo assim continuou fazendo campanha para presidente. Esse Leite que prometeu para um setor do MDB que daria apoio ao candidato do MDB,
voltou para cá e disse que não, que agora ele é o candidato. Inclusive, imagino que até o próprio governador tenha se sentido de alguma forma prejudicado por isso, o atual governador do Rio Grande do Sul, porque o Leite denunciou e entregou para o vice-governador, o Ranolfo, e também ele ficou sem possibilidade de continuar com alguma candidatura, e agora o Leite quer impor ao Rio Grande do Sul, ao PMDB do Rio Grande do Sul, ao MDB do Rio Grande do Sul, uma posição de total subordinação. Ele não é nenhuma revelação política, ele é uma pessoa limitada, inclusive, em termos de decisões. É uma pessoa que tem uma capacidade de traição maior do que se esperava. Não é o nosso candidato para governador, muito menos seria para presidente da República. Então, hoje, olha aqui, desânimo do PSDB com Simone. Eles já estão preparando a desculpa. E esse desânimo, dizendo que o Tasso Gereissati não está querendo mais ser vice da Simone, não é por causa do Rio Grande do Sul. Está aqui na matéria por causa de São Paulo. O governador de São Paulo, que é do PSDB, não quer apoiar a Simone. Ou vai apoiar a Simone, mas vai apoiar também o Bivar. O compromisso dele, inclusive, aparentemente é maior com o Bivar do que com a Simone. O MDB do Nordeste não quer apoiar a Simone, não vai apoiar a Simone. O MDB do Nordeste está apoiando o Lula. Aqui, o Renan Calheiros, esforço inútil, diz Renan, sobre o MDB insistir com Simone Tebet como candidata. Está aqui. O Eunício Oliveira está aqui abraçado com Lula, que é o líder do MDB no Ceará, abraçado com Lula. MDB, e vem aí o MDB nacional liberando apoio a Lula e aceita deixar Tebet sem palanques no Nordeste. Isso é uma matéria também de jornal. Aí vai a Simone Tebet ao Nordeste e diz, tudo bem, vocês podem ter o candidato que vocês quiserem, desde que me apoiem na convenção, que eu saia como candidato na convenção. Para quê? Para ter um outro palanque de oposição ao Bolsonaro, que interessa para o MDB que quer apoiar o Lula. Está aqui, Renan sinaliza que não terá resistência à candidatura de Simone Tebet, mas vai apoiar o Lula. Então, tudo que nós estamos vendo aqui, MDB nacional dá sinal verde para apoio a outros presidenciáveis, porque o senador do Nordeste, o senador da Paraíba, não quer apoiar a Simone, quer apoiar o Lula. Então, nós estamos aí diante de uma situação. O próprio Eduardo Leite, olha só, essa notícia dessa semana, Eduardo Leite abre palanque para Bivar, mas não garante apoio a Simone Tebet. Aí vem Leite contraria cúpula do PSDB e declara apoio a Bivar na eleição para presidente. Talvez seja uma forma dele fazer pressão em cima do MDB, eu não sei. Simone Tebet diz que Rodrigo, governador de São Paulo e do PSDB de São Paulo, vai apoiar a candidatura de Bivar a presidente. O que é isso? E ainda estão querendo nos botar de joelhos diante do Eduardo Leite, aqui a direção nacional, para aceitar uma candidatura vice, partido que em 10 eleições elegeu 4 governadores, que mais elegeu governadores começaram com 2%, 3% que ganharam a eleição. Por que nós vamos nos subordinar a isso? Por que nós vamos subordinar uma candidatura que praticamente não tem chance eleitoral? O Ibanez aqui, Ibanez no Distrito Federal fecha com base bolsonarista, vai apoiar o presidente Bolsonaro. Eu não entendi até agora, aliás, entendo, existe todo um jogo de cena, uma narrativa para que o MDB dê o vice e não dê o candidato a governador, porque tem que se preservar a imagem do Eduardo Leite. Alguns setores do PSDB, não é todo o PSDB, quer preservar a imagem dele para ele ser candidato, deixar ele na vitrine para ele ser candidato a presidente na outra. E é a missão pessoal dele. Nós estamos sendo subordinados, estamos sendo colocados, tentando nos colocar de joelhos para atender a ambição pessoal de uma pessoa, não é nem do PSDB, é dele. Uma pessoa capaz de trair o seu companheiro na disputa da prévia, uma pessoa capaz de dizer tudo e voltar atrás das promessas que fez no Rio Grande do Sul. Um governador que foi um governador fraco, um governador errático. Por que nós temos que ser subordinados a isso?
Essa é a primeira e é a grande questão que nós estamos querendo discutir aqui, que eu gostaria de passar para vocês. Né? Não há mas o MDB só pode ganhar se ficar, se tiver coligação, se estiver junto com o PSDB, então é melhor ter o vice. Isso é uma mentira. Né? O MDB já ganhou eleições praticamente com um partido só apoiando. Né? O MDB pode ganhar uma eleição sozinho se tiver um candidato forte ao senador, como o ex-governador José Ilso Sartori, se ele quiser ser candidato, claro. Nós temos que trabalhar isso internamente e ter candidato a governador, que pode ser o Gabriel, sim, por que não? O Gabriel de Souza pode ser um grande candidato. Agora ele tem que ser candidato a governador, não a vice. Né? Porque se ele não for candidato a governador, nós teremos outros nomes. Né? Poderemos ter outros nomes para disputar. Por que não? Na convenção. Por que agora está havendo um movimento para não ter nem convenção, para tentar decidir isso antes? Eu acho que nós temos que ter muita conversa, nós temos poucos dias para decidir para a convenção, mas temos que ter candidato a governador, sim. E o governador que sair é a única possibilidade do partido sair unido. Né? E para presidente da República, vamos, por favor, me dê essa permissão, que é da maioria da base do MDB do Rio Grande do Sul, de ter como candidato o presidente Jair Bolsonaro. Porque entende que o Brasil está vivendo um momento de definição seríssimo, gravíssimo. Né? E que nós temos que estar junto com o Bolsonaro nesse momento. Né? Então, eu acho que nós temos aí uma discussão para ser feita, uma discussão muito importante para ser feita, né? E essa discussão não pode ser através de um jogo de cenas, jogo de sombras e de luzes e de conversas que na prática mudam todo dia. Né? Tem que ser um jogo claro. Não se pode ficar atrás do toco, né? Não se pode ficar escondido para tomar decisões e ver para que lado vai a maré. Tem que ter posição. Quem está preocupado com o Brasil tem que ter posição em relação ao Brasil. Quem está preocupado com o Rio Grande tem que ter posição em relação ao Rio Grande do Sul. Nós temos que nos posicionar nos campos corretos da política para fazer com que o Brasil vá para frente, que o Rio Grande do Sul vá para frente. E não fazer um jogo de vaidades, um jogo que interessa a vaidades pessoais do governador, do ex-governador Eduardo Leite, ou de interesses do PSDB lá de Minas Gerais, não sei de onde. O que eles têm a ver com a nossa realidade? Né? Que imposição que eles vão nos fazer? Que imposição que eles podem nos fazer? Por que o partido, em nível nacional, não reage a isso também? O MDB tem, se quer ter candidato a presidente da República, que pelo menos permita que o MDB do Rio Grande do Sul tenha seu candidato. Por que de um lado quer ter candidato, do outro lado quer acabar com a candidatura? Né? Então, eu acho que nós não podemos ser enganados, não podemos ser ingênuos nessa história. Nós temos que ter posições firmes em relação a essa questão. O MDB está marchando agora para uma fase em que há um certo tumulto, os que têm cargos de confiança, as pessoas que estão vinculadas ao governo Leite, estão tentando de alguma forma manobrar rapidamente para não ter candidatura própria. Não é isso que nós queremos. Não é isso que a base quer. A base tem orgulho de ser do MDB. Eu tenho orgulho de ser um partido que faz governadores, né? Um partido forte. Não vamos aceitar essa pressão. Agora tem reunião dos prefeitos. Os prefeitos estão sob pressão. Os prefeitos recebem recursos estaduais. Muitos deles, recursos estaduais, a maioria, são com recurso federal, né? Que é repassado e é usado como forma de pressão em cima dos prefeitos. Que história é essa? Eu tenho certeza que os deputados estaduais não vão se dobrar a essa pressão, que os prefeitos não vão se dobrar a essa pressão, que o partido vai ficar unido em torno de uma candidatura a governador, e muitos, eu acredito que a maioria do Rio Grande do Sul, vai apoiar a candidatura a presidente da República, que quer mudar a história do Brasil, e mudar para muito melhor que a candidatura do presidente Bolsonaro. Né? Eu gostaria de agradecer muito a vocês, a atenção que vocês deram. Acho que nós vivemos um momento muito importante, um momento de grandes definições, e nós vamos estar juntos nessa caminhada. Nós queremos um Brasil melhor, nós queremos um Brasil que os nossos filhos tenham futuro. Nós não queremos a Venezuela, não queremos a Argentina agora que está completamente falida, né? Não queremos o destino de outros países que adotaram governos de esquerda cleptocratas, né? Ladrões, né? Que roubaram, saquearam os países, e além de não ter nenhuma resposta às necessidades da sua população. É isso que nós queremos, um país diferente, um país que siga o rumo
do conservadorismo, um rumo da política liberal, um rumo da ética e da moral na política. Por isso que nós temos que estar juntos com uma candidatura a governador e apoiando, a minha proposta é essa, apoiando o nosso presidente Jair Bolsonaro na sua reeleição. Muito obrigado, um grande abraço a todos, estamos juntos.